Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais um estudo aí. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não são de Jesus. Amém? São livros históricos, abençoados. São livros históricos que pertencem ao Velho Testamento. Aí muitos dizem, não, o Velho Testamento acabou em Malaquias. O Velho Testamento acabou em Malaquias, tem 400 anos aí até o Novo Testamento ser escrito. Isso é mentira. Isso é mentira, eu posso provar para você rapidamente aqui com clareza. Não vou fazer isso hoje para não fugir desse vídeo aqui. Uma outra hora eu vou falar sobre isso aí. Tá bom? Mas esses 4 evangelhos, ele pertence ao Velho Testamento. O Novo Testamento veio a partir de quem? De Cristo. A partir de Cristo. A partir da morte de Cristo no madeiro. A partir da morte de Cristo no madeiro. Ali foi a porta para a entrada do Novo Testamento. Enquanto Cristo estava em carne e osso, carne e sangue, que a Bíblia diz, né? Entre, né, aqueles discípulos ali, ele não podia dar o seu evangelho com clareza. Ele falou muitas coisas, sim, entre figuras de linguagem, entre parábolas, mas com clareza ele não falou do seu evangelho, porque ele não podia. Ele não podia fazer isso, eu vou te explicar por quê. A palavra evangelho, abençoados, ela não se refere apenas aos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou o evangelho do Cristo, né? Que chamamos de evangelho de Cristo. Um abençoado aí que disse pregar graça, falou, não, 5 evangelhos. Não, não tem 5 evangelhos. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa, então são um evangelho. João também fala a mesma coisa. Não é sinótico porque a linguagem que é usada em João é uma linguagem diferente. Então saiu fora do chamado sinótico, né? Mas é um evangelho só. É um evangelho só registrado, né, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade, são mais de 80 evangelhos. Você sabia disso? São mais de 80 evangelhos. Mas o bispo Atanásio de Alexandria resolveu deixar só esses 4 evangelhos. Muitos outros livros foram tirados da Bíblia por força e vontade da própria igreja primitiva. Mas a palavra evangelho, ela existe há muito tempo, pessoal. Muito antes dos evangelhos existirem, já existe a palavra evangelho. Os judeus antigos, os judeus já falavam nessa palavra, na língua deles, hebraica, Bessorar. E tem uma gente, eu fui lá no livro de 2 Samuel 4:10, um livro que foi escrito há mais de 1000 anos, né? 1000 anos antes, né, dos 4 evangelhos. E lá a palavra diz assim, é uma história que não tem nada a ver com o que eu vou dizer aqui nesse estudo, mas é só para mostrar para vocês que essa palavra evangelho já existe, né, há muito tempo. Então está escrito, quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, boas novas, amém? Boas notícias, boas novas. Esta passagem no hebraico está Bessorar. Eu tenho essa passagem em hebraico. Na tradução hebraica está Bessorar. Eu o agarrei, eu o matei em Ziclac como recompensa pela notícia que trouxe, pela Bessorar que trouxe. Bessorar significa notícia. Bessorar significa boas novas. Um recado novo.
Amém? Uma notícia nova. Vem de Evangelion, do grego, que significa boas novas, boa notícia. Evangelho, do grego, traduzido por português, evangelho. No hebraico, Bessorar. Então esse livro aqui, ele tem mais de 1000 anos antes dos evangelhos ser escritos. Estou querendo mostrar para vocês que a palavra evangelho não se refere apenas aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, abençoado. Evangelho é uma coisa simples. Evangelho é uma coisa que significa uma notícia nova, uma boas novas, uma notícia nova, um recado novo. Quando um rei tinha que dar uma notícia, um recado para outro rei aliado, ele mandava ali, né, um mensageiro, e esse mensageiro chegava lá com a Bessorar, chegava lá com as boas novas, chegava lá com as notícias que o rei dele queria mandar para o outro rei. Significa o quê, irmão André? Que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos? Sim. São boas novas? Sim. São boas notícias? Sim. Mas são evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é de Cristo. Não é de Cristo. E qual evangelho você deve seguir? O evangelho do Cristo ou o evangelho dos homens? Evangelho do Cristo ou o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Qual é o evangelho que devemos seguir? O evangelho do Cristo, que foi dado apenas para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Paulo cresceu e aprendeu aquelas notícias, aquelas boas novas que o Cristo glorificado na estrada de Damasco estava anunciando para ele. Ali, né, ele encontrou com Barnabé, que se juntaram e iniciou Paulo e Barnabé ensinando o evangelho do Cristo, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus. Amém? E Paulo, a respeito daqueles outros apóstolos que já existiam antes dele, Paulo, com respeito a eles, quando recebeu esse evangelho, foi lá ter com eles. Em respeito, Paulo foi lá falar com eles, foi lá conversar com eles, em respeito. E Paulo fala em 2 Gálatas 2, 6, 9, Paulo fala: quanto aos que pareciam influentes, Paulo está falando das colunas da igreja, dos apóstolos anteriores a ele. A coluna da igreja que era Tiago, Pedro e João. Então, Paulo, como ele estava mais tempo do que Paulo ali no ministério da pregação, Paulo falou: esses homens são influentes. Vou lá falar com eles que eu recebi um evangelho aí do Cristo glorificado. Apareceu para mim lá na estrada de Damasco. Então Paulo disse aqui que eles pareciam influentes. Pareciam conhecedores. Mas Paulo viu depois que não eram. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então antes de mim, diz Paulo, não faz a diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou chamados influentes, né? Não me acrescentaram nada. Então, as pessoas falam para mim: irmão André, pastor fulano, pastor cicrano, não vou falar o nome deles aqui, mas vocês conhecem muitos aí como eu conheço. Está aí 30, 40 anos aí, e você chega agora aí
Não cheguei agora, já estou mais de 25 anos já, tá? Não estou chegando agora. Mas para quem não me conhece, meu canal tem 5 anos apenas, vai fazer 5 anos. Então você está chegando agora e está querendo dizer ao contrário desses homens que estão aí, 20, 30, 50 anos de ministério? Amém? Então Paulo chegou nessa época, a mesma época que nós estamos chegando, meus irmãos. Então, quando esses homens, esses pastores que estão aí há 40, 50 anos aí nos seus ministérios, quando pareciam influentes, eu conversei com eles sobre a graça de Deus. Me parecia influente, um homem culto, um homem inteligente, me parecia influente. Eu fui conversar com ele. Ele me disse, mas irmão André, se eu falar essas coisas, os irmãos vão sair da igreja, não vão ficar na igreja. Não, meu amado. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Você é um bom ministro de Cristo. Você sendo um bom ministro de Cristo, você vai saber conduzir a palavra, mostrando para eles que, bom, ontem eu estava errado. Mas Cristo está nos revelando boas notícias. Cristo está nos revelando verdadeiramente as suas boas novas. Cristo está nos revelando hoje o seu verdadeiro evangelho. Nós vivíamos lá no passado seguindo evangelhos de homens. Mateus, Marcos, Lucas, João. Homens. Mas Cristo hoje está nos ensinando o evangelho do Cristo. O seu evangelho que deu o apóstolo Paulo na estrada de Damasco para os gentios, porque os judeus não aceitaram. Então, Yahweh já dizia através dos profetas que tiraria de um povo e daria para outro. Tiraria o conhecimento, tiraria o seu evangelho, as suas boas novas dos judeus e daria um outro povo que produzam os respectivos frutos. Os judeus não estavam produzindo os respectivos frutos do Espírito, da graça de Deus, pois são ligados à religiosidade, são ligados à religião. Os pastores de hoje não estão produzindo os respectivos frutos, a qual é a vontade de Deus, porque estão ligados a ministérios, a cargos ministeriais, né? A religiosidade, entendeu? Se fazendo de santo quanto a carne não pode se santificar, visando mais o lucro do que o conhecimento, a sabedoria. Muitos lugares desse aí ensinando sacrifícios, tem que sacrificar, tem que se humilhar, tem que ir lá no monte buscar, tem que jejuar. Você não tem que fazer nada disso, meu irmão. Você não tem que fazer nada disso. Primeiro que você não é judeu. Isso são normas para os judeus. Eram obrigações para os judeus? Eram. Não é mais. Nem os judeus de hoje não é mais para fazer essas coisas. Eram obrigações para os judeus. Segundo, você não é judeu. Você é cristão. E a lei não foi ordenada para cristão. Foi ordenada para judeus. Os gentios não poderiam participar da lei. Gentios não poderiam entrar no templo. Gentios não poderiam se aproximar, né, de um... Deixa eu parar aqui. Está tocando. Gentio não poderia se aproximar do judeu. Judeu não poderia tocar na mão de um gentio. Havia uma parede de separação entre gentios e Deus. Cristo veio e derrubou essa parede de
separação. Amém? Existia essa divisão, meu irmão. E essa mesma divisão existe hoje. Você só é abençoado se estiver na igreja. Se você não estiver na igreja, cuidado, que está dando brecha para Satanás. Se está na igreja, tem que cumprir todos os rudimentos da igreja, inclusive o dízimo, que é o principal da igreja hoje, infelizmente. Então, meus amados irmãos, esse é o evangelho da lei. Esse é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Paulo está falando aqui que foi ter com um tipo de homens igual a esses. Falando, não, eu recebi do Cristo glorificado na história de Damasco, o evangelho do Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é o seu evangelho, não. Tem que ser dado ao povo o evangelho do Cristo, o que eu recebi. E Paulo, achando que esses homens eram de influência, que iam entender ele, foi ter com eles em respeito. E Paulo disse que eles nada acrescentaram. Nada acrescentaram, porque eram religiosos demais. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos. Essa palavra reconheceram, essa palavra não está correta. Porque se eles tivessem reconhecido, teriam apoiado Paulo. Mas eles não apoiaram Paulo. Você pode ler, estudar o evangelho, que eles não apoiaram Paulo. Sim, deram muito trabalho para Paulo. Apoiar uma pessoa é você abraçar a causa daquela pessoa. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles foram contra Paulo até o fim. Pedro só se converteu à graça de Deus quase no fim da sua morte. Tiago, que era irmão de Jesus, nunca se converteu à graça que Paulo pregava do próprio Cristo glorificado. João foi o único que entendeu sobre a graça de Deus, mas não pregava claramente a graça de Deus. Amém? Entre nós hoje tem muitos assim. Tem muitos assim no nosso meio. Gosta da graça de Deus, mas não abraça a causa. Né? Então Paulo está falando, pelo contrário, esse reconheceram aqui, né? Não concordo com essa palavra, porque se tivesse reconhecido, teria abaçado a causa de Paulo. Eles entenderam sim que Paulo tinha um evangelho para pregar aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então ele sabia que Paulo estava com o evangelho para ser pregado aos gentios. Amém? E ele estava com o evangelho para ser pregado aos judeus. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, para com os incircuncisos. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, reconhecendo a graça que me foi concedida, por isso que as pessoas me criticam, por isso que as pessoas gostam de me refutar, porque tem algumas palavras que eu não concordo, como reconhecendo que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho. Essa palavra reconhecendo, eu não aceito essa palavra. Como também reconhecendo a graça que me foi concedida. Porque eles não conheceram a graça, meus amados. Eles não reconheceram, porque se tivesse reconhecido, teria abraçado a causa de Paulo e Barnabé. Não. Eles lutaram com os dois muitas vezes. Muitas vezes. Houve
atrito entre eles. Reconhecendo a graça, eles não reconheceram a graça. Tanto não reconheceram a graça que Tiago, que fazia parte da coluna, esse Tiago que já se fala do Tiago, irmão de Cristo, porque o primeiro Tiago que fazia parte da coluna morreu, né? Eu acho que foi o Tiago maior, foi morto. E esse Tiago que é irmão de Cristo, que é o Tiago o Justo, que é o Tiago maior, o Tiago menor e Tiago o Justo. O Tiago maior morreu. O Tiago o Justo, que era irmão de Cristo, assumiu o local do outro Tiago. Assumiu o local do outro Tiago. Passou a fazer parte da coluna, que era Pedro e João. Porque o outro Tiago tinha morrido. Mataram, né? E Herodes matou ele. Então, esse Tiago passou a tomar lugar como irmão de Cristo. Ele nunca aceitou a graça que Paulo pregava, que tinha vindo do próprio Cristo glorificado. Então, eles não reconheceram a graça. Eles não reconheceram e não conheceram a graça. Então, às vezes, eu sou contra essas palavras mal compiladas. Mal compiladas. Entendeu? Então, eu sou criticado muitas vezes por causa disso aí. Então, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, ele era tido como coluna da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos dirigirmos aos gentios e eles aos incircuncisos. Esse concordaram aqui, eles queriam se livrar de Paulo e Barnabé, isso que estava acontecendo aqui. Eles queriam mais se livrar mesmo de Paulo e Barnabé. Esses caras ficam pregando coisas ao contrário aí. Vamos livrar desses caras aí, vamos reconhecer, dizer que estamos reconhecendo isso aí, e vamos deixar esses caras para lá. Estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. Amém? Não significa que eles estavam concordando com o que Paulo e Barnabé estavam pregando, não. Significa para que não haver atrito, vamos deixar esses caras para lá. É que muitos daí do sistema religioso faz. Em vez de querer aprender a graça de Deus, aprender o verdadeiro evangelho do Cristo, amém? Muitos deles ficam aí refutando. Outros, deixa esses caras para lá. Porque se isso aí for certo, isso aí vai, né? Vai crescer, vai. Se for mentira, vai acabar. Entendeu? É assim que eles pensam. Eles se baseiam na Bíblia. Né? E a Bíblia fala isso aí, não sei se foi Gamaliel, não sei. Que se a obra de se queimar, né? Palha, pedra, fêmur, né? Se queimar, é porque não era uma obra verdadeira, né? Então, Gálatas 1, 8, 9, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está falando. Eles não concordaram comigo. Eles queriam, na verdade, nos deixar de lado. Estender a mão a Paulo e Barnabé em sinal de comunhão significa vamos estender a mão para esses caras aí e vamos deixar isso para lá. Deixa eles pregar o que eles querem para lá. Não vamos entrar em atrito. É isso que aconteceu, meu amado. Eles não reconheceram a graça de Paulo, não. Não reconheceram, não. Não compreenderam a graça de Deus, não. Esses que eram a coluna da igreja, aqui, Tiago, João e Pedro, nunca pregaram a graça de Deus. Quando Pedro começou a entender a graça de Deus,
já estava quase no final de sua vida. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Lucas começou a entender a graça de Deus, foi quando Paulo já estava preso em Roma, quase se aproximando de sua morte. Foi morto em 68. Mateus, Marcos, nunca seguiram Paulo. Nunca seguiram Paulo. Nunca reconheceram aquilo que Paulo estava pregando. E existem vários versículos bíblicos aí mostrando isso aí. Que eles viviam um evangelho para a lei. O evangelho, né, da circuncisão, que é o evangelho da lei. O evangelho para os judeus. O evangelho para homens religiosos. Paulo pregava o evangelho do Cristo, que é o evangelho para o Espírito. O evangelho para o Espírito. É isso que a graça de Deus é. Então Paulo está falando que ainda que nós mesmos, ou o anjo vos anuncia um outro evangelho, além que eu vos tenho anunciado, qual é o evangelho que Paulo estava anunciando? O evangelho do Cristo, que recebeu lá da cidade de Damasco. As boas novas, as boas notícias, as palavras inefáveis que ele fala. Palavras inefáveis ao homem referir. Eram palavras que o homem não entendia. E Cristo revelou para Paulo. E Paulo começou a pregar esse evangelho. Paulo começou a fundamentar. E hoje estamos edificando sobre esse fundamento de Paulo. Amém? Paulo foi o único que recebeu o evangelho da graça. Por essa razão, Mateus, Marcos, Lucas e João nunca e jamais foram o evangelho do Cristo. São o evangelho de Mateus, são o evangelho de Marcos, são o evangelho de Lucas e são o evangelho de João. Mas não é o evangelho do Cristo. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo foi dado a Paulo, o apóstolo Paulo. Que Cristo, enquanto vivo, não poderia dar o seu evangelho. Porque nós lemos aí que um testamento, um evangelho, um testamento, uma boa nova, só tem validade legal na morte do testador, daquele que o fez. Amém, abençoados? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, de Yahshua HaMashiach, do Cristo, como queiras chamar, estão na 14 epístola de Paulo. Amém? E é essa que nós estamos aqui. Eu, o irmão André e vários outros irmãos, estamos aqui anunciando a cada dia para vocês aqui. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Fico por aqui. Ouça esses vídeos 1, 2 vezes. Anote aí. Estude. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, abençoado. Ajude o canal do irmão André Palhares. Ajude esse canal a crescer para que eu possa estar aqui levando esses conhecimentos a cada dia a mais pessoas. Amém? Então, muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.